Mas na década de 70, eu destacaria mais o seguinte, a experiência de instrumentação de barragem estava numa fase muito incipiente, praticamente as primeiras barragens civis instrumentadas, elas foram instrumentadas principalmente final da década de 50 e 1960, só que 1970 foi a década chamada do milagre brasileiro. E realmente foi uma década onde as barragens eram muito bem projetadas, fiscalizadas e construídas. Era diferente da situação atual. Tanto é que nós tivemos, na área de instrumentação de barragem, isso eu até vou comentar mais para frente, Água Vermelha, que foi quando eu recebi então o convite, né, de voltar para a Promon Engenharia. Eu voltei para a Promon Engenharia em maio de 76, e quem me convidou, o Luiz Paulo Eigenhier, era também formado em São Carlos, só que uns 2, 3 anos antes que eu me formei. Ele me convidou para voltar porque a Promon fez o projeto básico da barragem de Água Vermelha, só que o projeto executivo, né, foi junto em consórcio com a Temag, Engenharia. E realmente, aí eu achei que para mim foi uma oportunidade fantástica, porque eu peguei e falei, instrumentação de barragem de concreto, eu não tinha experiência nenhuma, eu era zero ainda em instrumentação de barragem de concreto, ao mesmo tempo tinha interesse, né, em entender alguma coisa, e quando ele me fez esse convite, eu peguei e falei, eu vou poder trabalhar junto com a equipe da Temag, né, principalmente sobre a chefia lá do Selmo Shapira Cooperman, que vocês devem conhecer bem. Sim. O Selmo, né, até hoje, também é um dos maiores consultores na área de concreto, tecnologia do concreto, instrumentação de barragem de concreto. Eu peguei e falei, toda essa experiência da Temag no projeto das usinas de Jupiá e Ilha Solteira, eu vou poder absorver. E foi realmente, né, o que eu fiz. E em 1973, no meu início, né, lá na divisão de Minas e Geologia Aplicada do IPT, o Guido Guiditini conseguiu um estágio para mim, porque tinha praticamente uma interação muito boa, né, entre a CESP e o IPT. E a CESP, na época, tinha o melhor laboratório do Brasil. Era superior a qualquer de outra empresa. Depois, com o tempo, esse laboratório acabou também indo diminuindo de importância com o tempo, e outros laboratórios, que nem Furnas, CEMIG, etc., acabaram ultrapassando. Mas, na época, a CESP tinha um laboratório excepcional, tanto na área de MEC solos, quanto MEC rochas, quanto concreto, né? E ele conseguiu, através desse consórcio que tinha, né, entre as duas empresas, o Guido me conseguiu, eu passei 2 semanas em Ilha Solteira, durante a fase de enchimento do reservatório, né, onde o engenheiro que estava responsável pela instrumentação era o engenheiro Constanzo, que tinha sido conhecido meu, porque ele é de São Carlos também formado lá em São Carlos. Ele que estava responsável, e eu tive a oportunidade de acompanhar a instalação dos pêndulos diretos lá em Ilha Solteira, depois dos extensômetros interféus de hastes, e Ilha Solteira foi a primeira barragem do Brasil instrumentada com extensômetros de hastes. Depois, na sequência, tivemos, né, Água Vermelha, Itaipu, etc. Então, para mim, foi uma oportunidade excepcional. Mas, enfim, na década de 70, Água Vermelha eu reputo como uma das barragens melhor instrumentadas do Brasil. Do Brasil. Entendeu? Talvez até no mundo. Por quê? Porque na instrumentação é importantíssimo ter instrumentos, né, adequados, e nisso aí a gente, mesmo na área de concreto, né, já tínhamos a experiência da Temag com os 2 projetos grandes anteriores, e ao mesmo tempo não adianta nada ter um instrumento super importante, importado, bem calibrado, etc., se ele não for bem instalado, vocês sabem muito bem. E lá nós tivemos a oportunidade, em Água Vermelha, de aproveitar a equipe de campo da CESP que veio de Ilha Solteira para Água Vermelha. Então, eram técnicos excepcionalmente qualificados, e realmente depois de Água Vermelha e Três Irmãos, que foi logo na sequência, que também foi projeto nosso, da Promon Engenharia,
eu realmente nunca vi mais uma barragem tão bem instrumentada em termos de equipe de campo, pela qualificação técnica do pessoal. Bem, desculpe, depois, na sequência, teve Itaipu. Itaipu, na verdade, angariou nos melhores técnicos na época de Minas, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo. Todo mundo queria estar lá, né? Exato. Então, Itaipu também fez um excelente trabalho em termos de instrumentação. Eu tive a oportunidade de acompanhar Itaipu desde 1976, quando iniciou o projeto pela Promon Engenharia, mas eu iniciei minha participação mais a partir de 78, né, quando eu comecei a viajar para a obra. E Itaipu, para mim, foi uma escola excepcional, realmente. Eu queria voltar a esse ponto que você destacou e te explorar um pouquinho mais, que é a questão da importância da instalação de campo. Porque nós vemos hoje, fazendo um comparativo com a atualidade, do automatizado, e o automatizado vira aquela caixa preta, está automatizado, portanto está bom, já está resolvido. Isso, eu diria, menospreza a qualidade de uma boa instalação, porque é o que você fala. Não vale a pena ter um Ferrari e eu não ter uma capacidade de dirigir. E essa capacidade de direção é instalá-lo devidamente. E outra coisa que eu falo também, não vale a pena o dado sair quadrado da obra e chegar no escritório e nós tentarmos arredondar, sei que não é legal. Portanto, e isso vai de encontro com a expertise que você falou. Portanto, na época, estamos a falar de pessoas que tinham uma expertise em mecânica dos solos, mecânica das rochas, ensaios. Mas a minha pergunta seria, elas aprenderam aonde isso? Essa capacidade do género, eram as recomendações que já existiam nos livros internacionais à época, e as pessoas eram pessoas muito interessadas, e elas iam buscar essa informação, elas iam buscar treinamento, ou eram uns curiosos que eram muito dedicados e assim, vamos fazer isto acontecer, ou havia uma interação com os fabricantes que diziam assim, vocês têm que instalar desta maneira, alguém vinha do exterior. Como é que funciona? Se eles eram tão especializados e faziam tão bem feito, como é que eles o faziam naquele tempo? Como é que, porque não havia internet, não é? Portanto, como é que isso, de onde é que veio essa expertise? A maioria desses técnicos, né, que vieram, eu conheci muitos deles, porque na época do enchimento de Água Vermelha, né, eu passei praticamente 2 semanas direto lá. Final do dia, eles iam jogar um futebol, a gente íamos juntos um dia, fizeram um churrasco de carneiro lá, que foi uma delícia. Isso aí você nunca mais esquece. Tá vendo? Expertise em instrumentação, churrasco de carneiro. Exato. Já resolveu. Mas, enfim, realmente esse pessoal veio com uma experiência fantástica, que um pouco realmente é o dom pessoal de cada um, né? O interesse. Por exemplo, eu acompanhei o caso do Dalmo, né? O Dalmo, ele trabalhava em São Carlos, na área de estruturas, né? Sob a supervisão do Dr. Dante Martinelli, que foi meu professor também. Aliás, o primeiro curso que eu fiz de instrumentação, quando eu estava, acho que no último ano da faculdade, já era um curso de pós-graduação, assim, que eu fiz, foi sobre instrumentação de estruturas. Por quê? Ele já tinha... ele sempre gostou muito, né? Também, não só de calcular, mas de observar obras executadas. Ele já tinha feito testes em pontes, né? Medindo deslocamentos em pontes. O modelo reduzido dos pilares da usina de Jupiá foi feito lá em São Carlos, no laboratório. Eu lembro de ter visto esse modelo reduzido, instrumentado, né, com strain gauges, tudo. Então, esse aprendizado meu sobre instrumentação de estruturas, inclusive de concreto, né, começou, na verdade, com esse curso do Dr. Dante Martinelli. O Dalto tinha trabalhado com ele, então ele, na verdade, já tinha, né, essa experiência prática de instrumentação, né, de obras. Depois ele acabou indo para a CESP. Na CESP ele começou a fabricar instrumentos e ele fez instrumentos excepcionais. Nós instalamos na barragem de Três Irmãos células de pressão onde nós medimos até o coeficiente de Poisson. Porque eu tive interesse de medir o coeficiente. Falei, eu nunca vi um trabalho de instrumentação de barragens onde se determinasse o coeficiente de Poisson. Falei, é super fácil, a gente já está medindo as deformações verticais com, por exemplo, medidor de recalque, né? Tipo KM, ou tipo magnético, etc. Então a gente já tem o epsilon V. Vamos medir então o epsilon horizontal. Só que a gente tentou medir esse epsilon horizontal era um tipo joint meters acoplado a uma haste de extensão, que o pessoal na época chamava de extensômetros de grande base. Mas esses instrumentos, infelizmente, apesar de todos os esforços, todas as tentativas, não resultaram.
Então, aí o doutor Vitor Souza Lima, né, que era o nosso catedrático lá na Promon, e se tornou meu grande amigo também, ele pegou e falou, ô João, como a gente está medindo as tensões com célula, né, a gente tinha célula de tensão total na base de um cutoff, medindo a tensão vertical, a tensão horizontal e a tensão a 45 graus, ele falou, nós podemos utilizar as tensões para avaliar o coeficiente de Poisson, claro, admitindo, né, meio mais elástico, uniforme e tudo, e fizemos. Tem até um trabalho publicado sobre esses resultados da medição de Poisson, que, pelo que me consta até hoje, é uma das primeiras medições in situ, né, do coeficiente de Poisson numa barragem. Mas, enfim, o que acontece com a saída depois do Dalmo, né? Ele, na verdade, veio para São Paulo, criou a MSI, etc. O laboratório... o Dalmo da MSI. Da CESP. Da MSI. Já Exatamente. Mas o nome não era estranho. O problema é esse, né? Nós tivemos uma fase excepcional. Na época, eu destacaria o seguinte, instalação de células de pressão total na interface né, da barragem de terra com concreto. Instalamos essas células, eram células tipo Gletzel, né? Eram células, na verdade, hidráulica. Você injeta um líquido e elas vai expandindo e você mede a pressão. Exatamente. Né? Ela, tem um óleo verdade, hidráulico. Ela tem um sensor, né? Você vai aplicando uma pressão, a hora que a pressão aplicada iguala a pressão, você tem o retorno. É tipo um ensaio do DMT, que tem um princípio exatamente. E essas células, entendeu? Nós tivemos resultados muito bons, não eternamente, mas nós tivemos resultados que eu chamaria até de excepcionais, em Água Vermelha, em Três Irmãos, infelizmente, a gente não acompanhou o enchimento do reservatório. Foi a primeira barragem que nós projetamos e ficamos fora da análise da instrumentação, que é a fase que a gente mais se interessava e é a fase que a gente mais aprende, né? Comparação entre o que a gente previu e o que a gente está observando. Mas depois em Itaipu também, né? Instalamos essas células e realmente elas funcionavam muito bem durante um período de 4, 5 anos e depois começavam a apresentar problema, mas de qualquer forma, nesse período, praticamente a rede de fluxo na região da interface já estava mais ou menos estabelecida e tivemos resultados excepcionais. De outro lado, eu vou comentar a experiência que eu tive há 15 anos atrás, na instrumentação da barragem de Canabrava, que eu estava dando um suporte para a Intertecne lá de Curitiba. Eu tive na obra 2 vezes lá, junto com o Alex Calcina, tudo. Moral da história, eles desistiram de instalar essas células por causa de vários problemas que eles tiveram em outras barragens. O que acontece? Hoje em dia, o pessoal está até evitando a instalação dessas células na interface, mas por quê? Nós instalamos na década de 70 com resultados excepcionais. Funcionou. E hoje não funciona mais por quê? Não há um detalhamento mais de projeto, porque na época, só uma comparação rápida, na época de Água Vermelha nós tínhamos da ordem, sei lá, de 110 horas por desenho. Caramba. 110 horas por desenho. Hoje, fazer um projeto eu consegui 20 horas por desenho, é muita coisa. Então, o ideal seria um meio termo entre o que foi a década de 70 e o que é hoje, em que o projeto, né, não tem horas para fazer um detalhamento adequado, a equipe de instalação é por conta do empreiteiro, que, né, às vezes pega o primeiro técnico disponível lá, mas às vezes é um cara que, só fazendo um exagero, né, que trabalhava com caminhões fora de estrada para instalar um instrumento super sensível na barragem. Exatamente. Aí o resultado, infelizmente, é problema mais na instalação.